Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre o meu livro Infinitas Diferenças e um pouquinho do porquê que eu pensei nessa proposta. Ainda é muito comum, infelizmente, muitas pessoas associarem as características de autismo àquelas mais conhecidas no nível 2 ou 3, e muitos pediatras ou outros profissionais da área, outros terapeutas que trabalham com criança ainda questionarem diagnósticos. Principalmente no nível 1, a gente tem essa grande dificuldade, as pessoas entenderem que mesmo que a criança não faça fila com os brinquedos, mesmo que a criança não apresente estereotipias, mesmo que a criança tenha amigos, mesmo que a criança adore conversar, adore barulho, ainda assim ela pode ter o diagnóstico de autismo. Então é muito importante a gente entender, pensar sobre isso e também trazer para as crianças na escola, ou se você é profissional, ou mãe, pai que quer também trazer para o seu filho, na convivência dele com os colegas, o que é o autismo, o que pode ser o autismo. Não é só determinada característica que vai dizer se a criança é ou não autista. Então é importante que nós, pais, profissionais, professores, estejamos atentos a isso para poder trabalhar isso com as crianças da melhor forma e aí sim conseguir fazer uma inclusão efetiva. E aí eu quero trazer alguns pontos do autismo do nível 1 para a gente entender também, porque o nível 2 e nível 3 é muito falado, é muito conhecido, é o que normalmente a gente identifica, a maioria das pessoas, como autismo. Como eu falei, até muitos pediatras vêm questionando diagnósticos se a criança não apresenta determinado comportamento naquele momento. Então a gente tem que entender que algumas características que estão presentes no nível 1 podem ser a criança que tem uma dificuldade sim de interagir, então às vezes ela não tem outros atrasos, mas ela tem uma dificuldade de iniciar a interação, então ela consegue brincar junto se alguém se aproxima, se alguém traz a proposta, se alguém direciona, mas se tiver ela que iniciar aquilo, ela pode ter uma dificuldade de falar de coisas diferentes. Então aquela criança, nossa, mas meu filho adora conversar. Ou mesmo o pediatra, nossa, mas essa criança conversa muito. Só que essa criança ela está conseguindo conversar sobre assuntos diferentes, com pessoas diferentes, contextos diferentes, entender o contexto da conversa que as pessoas estão participando e se adequar naquele contexto, ou ela só fica falando da mesma coisa, porque às vezes a criança pode falar muito, mas não entender o contexto, não entender a situação, não entender as expressões das pessoas. Também uma criança que pode ter dificuldade não só de reconhecer as expressões, mas como também de demonstrar expressões, ser uma criança mais apática, pode ter dificuldade no tom de voz. Então uma criança que pode estar falando muito alto ou pode falar muito baixo, não consegue adequar o tom de voz àquele contexto. Ela também pode ter dificuldade de usar a entonação adequada nas frases, às vezes falar com uma melodia ou falar sem expressão nenhuma, falar sempre do mesmo tom, mesma coisa que necessite de mais expressão, de mais ênfase, a criança está sempre falando daquela mesma forma. São várias coisas que a gente pode observar no nível 1. Olha só como que isso é diferente. Uma criança que às vezes pode falar perto demais, porque ela também não entende o contexto do social, e aí ela se aproxima demais para conversar, ela não consegue entender que a gente tem que manter uma distância. Uma criança que vai falar e não deixa as outras falarem, ela está sempre falando. Então ela não entende também que ela precisa trocar de turno com a outra pessoa, ela precisa deixar o outro falar. E seja com criança ou seja com adulto, interrompe demais. Uma criança, né, que às vezes já é maior, aí, uns 6, 7 anos, já entende isso, mas é uma criança que ainda interrompe demais, não consegue entender aquele contexto. Dificuldade de fazer e responder perguntas. Então vai lá, brinca, interage naquilo que está acontecendo, mas não consegue perguntar uma coisa diferente, perguntar de uma situação diferente, fazer perguntas diferentes, manter de fato um diálogo com alguém que acabou de conhecer, com uma outra criança. Então, tudo isso pode ser observado também no nível 1. Outro ponto importante é quando a gente coloca numa caixinha, uma criança do nível 1, ela vai ter grandes habilidades para fazer várias coisas. E isso também não necessariamente vai acontecer. Essa criança, ela pode ter uma dupla excepcionalidade, pode ter o TEA com altas habilidades em alguma área, que também não necessariamente tem que ser altas habilidades acadêmicas. Ela pode ter altas habilidades no esporte, ela pode ter em artes. Enfim, a gente entender que não é porque uma criança é no TEA nível 1, que antigamente falava, né, síndrome de Asperger, não necessariamente por isso ela vai ter habilidade em alguma área específica. Mas tem crianças que vão sim ter uma habilidade específica em determinada área. E é importante a gente considerar que isso também pode estar associado no autismo.
Não necessariamente todas as crianças que têm que apresentar altas habilidades em alguma área, ou ser super inteligente, ou resolver problemas matemáticos, resolver coisas de raciocínio lógico de forma super rápida. Isso também é só um pensamento que a gente associou aí às características de autismo, mas não deve acontecer, não necessariamente vai acontecer com todas as pessoas do nível 1, nem mesmo nível 2 e 3. E aí, falando do meu livro, qual que foi a ideia, qual que foi a proposta, considerando tudo isso que eu trouxe aqui? Como eu falei, muitas vezes as pessoas ainda entendem o autismo como determinadas características que devem estar presentes para aquela criança ter um diagnóstico. E aí, profissionais na escola, terapeutas, médicos e várias outras pessoas questionando esse diagnóstico. Isso é muito difícil para a família, que já vem aí com a dificuldade de ter um diagnóstico, ter que buscar os tratamentos e aí de repente começar a ter que questionar tudo aquilo. Em meio a isso, eu vejo muitos livros sobre autismo para crianças, mas eles também normalmente estão associados a alguma característica específica. Então, ao uso de abafadores, ou uma criança que é autista, mas que não fala. E eu penso que a gente deve trazer, desde as crianças pequenas, o entendimento disso, de que para ser autista não tem que ser necessariamente dessa forma. Então, nós temos várias formas diferentes de apresentar aquelas características do autismo desde criança, e existem crianças que vão mascarar, que vão imitar muito bem, que vão copiar os outros e aquilo vai passar despercebido, mas é importante a gente trazer isso para as crianças. Pensando nisso, eu trouxe esse livro Infinitas Diferenças. Nesse livro fala sobre várias diferenças que a gente tem entre as crianças com autismo. Ele começa abordando as várias diferenças que todos nós temos, características físicas, cabelo, cor de pele, tamanho, de outras deficiências, alguma dificuldade para andar, deficiência visual. E depois ele vai abordando as dificuldades do autismo, né? Mostrando que algumas crianças podem ser assim e outras não, outras podem ser diferentes. E é por isso que é tão importante a gente entender sobre isso, trazer isso para as crianças, para que desde a infância, né, e também os adultos possam entender que não necessariamente para ser autista tem que ser daquela maneira que a gente está acostumado a ouvir falar, mas que existem várias dificuldades que podem apresentar essas crianças. Então podem ter dificuldades com textura, outros não, pode se incomodar com cheiros e barulhos e outros não. Alguns podem repetir o que a gente fala, outros não, outros podem conseguir manter um diálogo, outros podem fazer muitas perguntas, como eu falei, podem interromper, alguns podem ter dificuldade de contato visual, outros não, outros podem olhar por várias horas ali no olho das pessoas, então a gente também tem que parar de associar que para ser autista tem que ter dificuldade de contato visual, isso não é verdade. Então às vezes a criança pode apresentar um contato visual e ainda assim ter o diagnóstico. Crianças que podem ter interesses diversos, fazer brincadeiras de faz de conta, e outros podem não apresentar isso, podem ter dificuldade de flexibilizar brincadeiras, de variar, querem brincar sempre do mesmo jeito, têm vontade ali de ficar fazendo sim uma fileira, mas outros não. Então é importante a gente entender que para ser autista não precisa necessariamente se encaixar em caixinhas, mas que a gente pode ou não apresentar determinadas características. Aqui eu falo também sobre o foco no mesmo assunto, objeto. Então tem crianças que vão falar várias vezes ali de dinossauro, vão falar de carros, de caminhões, vão querer desenhar, ou tem crianças que vão querer pular para se regular. E é importante a gente entender que tudo isso pode estar presente no autismo ou não, que é o mais importante a gente se conscientizar, que não necessariamente tem que ser daquele jeito. Outra coisa é que alguns indivíduos com autismo podem ter dificuldade com o sentido figurado das frases, levar tudo para o lado literal, mas outros também não. Então tudo isso eu trago aqui no livro, dando exemplos com nomes de crianças, para que as crianças consigam ter mais facilidade na compreensão da história, né? Dando exemplo como se fosse a criança. Por exemplo, quando eu trago que a Luísa, ela pode chorar muito quando fica irritada e podemos ajudá-la chamando um adulto e ficando em silêncio. Então isso é uma coisa que pode acontecer com algumas crianças com TEA. Algumas crianças podem ficar balançando alguma parte do corpo, batendo palma, correndo ou girando. Podem também não apresentar.
A questão de quando a gente tem aí um cansaço social após interações. Então, tem pessoas que podem participar dessas interações, mas depois tem um cansaço muito grande, precisar de algumas horas sozinhos para se regular. Então, tudo isso eu trago no livro, trazendo para as crianças e também para muitos adultos que precisam se atualizar sobre o autismo, para a gente entender que podem ter diversas características em cada indivíduo dentro do autismo. Espero que vocês gostem da proposta, espero que gostem do livro. Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para quem quiser saber mais. Obrigada e tchau, tchau!